Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 9 de Elul, 5.784, a contar da criação. É dia 12 de setembro de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos na Parashá Ki Tetsé, que significa quando saíres. Estamos no 5º livro dos 5 livros da Torá, para os estudos, reflexões, aprendizados, ensinamentos do ciclo 5.784. A nossa Parashá Ki Tetsé, ela é a 49ª das 54 porções que se estuda anualmente. Estamos dentro do livro de Deuteronômio, Devarim, que significa literalmente palavras, no capítulo 21, verso 10, até o capítulo 25, verso 19. É a 6ª porção dentro do livro Devarim. Ki Tetsé significa quando saíres, e nos fala exatamente sobre uma questão quando saíres para a guerra. O Rashi, o grande comentarista da Torá, ele nos fala que, embora o ideal de paz é obter realmente a paz, isso está de forma proeminente na própria Torá, Deus designou e criou um mundo de tal forma que ele deixa o homem sujeito a uma luta interior, quase que constante, tendo que guerrear implacavelmente contra a sua má inclinação. Então, quando saíres à guerra, nos fala exatamente a questão da guerra do nosso interior. Primeiramente, é o nosso interior. É onde que nós precisamos trabalhar, labutar, para que esta guerra interior ela possa ser vencida. De que forma? Primeiramente, precisamos ver quem são os componentes realmente desta guerra interior. Aí nós estamos falando exatamente a alma divina e a alma animal. A boa inclinação, Yetzer Tov, e a má inclinação, Yetzer Hará. A alma divina e a alma selvagem, a alma animal. Então essa é uma guerra interior que nós temos, de fato, até que o justo e o verdadeiro Mashiach se revele a qualquer momento mesmo, para a redenção final, onde todo o mal tem a sua data de validade carimbada. E ali, na redenção final, com o justo Mashiach, de fato, teremos então o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, ela estará de fato vencida, e ela estará realmente ela estará somando com Yetzer Tov, a boa inclinação, para servir a Hashem em todos os nossos aspectos da redenção final, ok? Então, Ki Tetsé traz para nós esse componente em que nós precisamos identificar que guerra é essa. Então, por isso, primeiramente, do ponto de vista da Torá, a guerra a ser enfrentada é a nossa guerra interior, ok? A Luciana Rodrigues está falando que Tivá Verhatimá Tová Umetuká, que sejam inscritos e selados para um ano bom e doce. Baruch Hashem. Outro aspecto que nos fala sobre essa questão, o Zohar, capítulo 3, 188b, mostra que a palavra em hebraico para pão, que é lechem, deriva da mesma raiz que denota guerra, e isto simboliza o conceito da luta constante entre as naturezas ordinárias e sublime do homem. Se ele come seu pão como um glutão, da maneira como um animal come seu alimento, ou em um nível mais elevado, para manter o corpo sadio, a fim de poder fazer o que é bom e certo de acordo com a vontade do Criador. Então,
Lerem é pão, e tem realmente a mesma raiz que denota guerra. Então, nós precisamos estar nos alimentando diariamente de forma adequada. Então, quando nós comemos o nosso pão material, o nosso pão físico, né, nós precisamos estar atentos à forma como nós nos alimentamos. Essa questão do pão em si, né, não é somente literalmente pão, mas é assim, toda a questão de alimentação, né? É uma forma de nós observarmos como que está o nosso nível espiritual e o nosso nível animal, a alma divina e a alma animal. Então, a forma de se alimentar é, de fato, uma forma que pode demonstrar a cada um de nós se, de fato, nós estamos precisando lutar mais contra a inclinação do mal e fortalecer a nossa alma divina, ou continuarmos mantendo a nossa alma divina bem alimentada para que o Yetzer Hará, a má inclinação, fique lá quietinha no seu canto, né? Então, a forma de se alimentar é uma forma de você ver também o seu nível espiritual. Então, como fala aqui os comentários de Rashi, se porventura a sua forma de se alimentar é que nem um glutão, a semelhança de um animal, né? O animal ele vai com toda a sua bocada na alimentação, né? Ele vai de forma, entre aspas, ferozmente se alimentar, né? Então ele não tem regra, né? Não tem etiquetas de alimentação. Então, nesse sentido, quando nós nos alimentamos e parece que nós estamos comendo como se não houvesse mais comida no mundo, né? Comemos de uma forma que parece que nunca mais eu vou comer de novo, né? De uma forma de um glutão, né? De uma forma animal, selvagem, né? Vai no alimento, mal mastiga, engole a comida como se fosse líquido, né? E aí então age de uma forma como um glutão. Então significa que a alma animal está muito forte e a alma espiritual está fraca. Então é uma guerra interior e é uma forma de nós podermos identificar, né, como que anda o nosso nível espiritual. Então é a forma que nós nos alimentamos, né? Uma coisa simples para entendermos isso, né? Sempre existiu por aí afora, né? Lanches simples, né? Então tinha lá os lanches simples, todo mundo comia numa boa. Mas aí passou um tempinho, o que aconteceu? O pessoal que mexe com o comércio de lanches falou, o pessoal tá com muita fome, vamos inventar uns lanches aí mais recheados, né, para o pessoal comer. Chegou ao nível de fazer o quê? O X-tudo, não é isso? O X-tudo. Quer dizer, a pessoa não se contenta com um lanche simples, modesto, por assim dizer, né, que simplesmente alimenta o seu físico, né? Traz realmente um sustento para o seu estômago. Então ele não satisfeito com isso, ele quer um X-tudo. E aí vem aquele lanchão, né? Que o cara tem que abrir uma boca de jacaré para poder comer o lanche, né? E por aí afora vai. Depois tem aquelas questões lá dos big lanches, né? Que já não são... O pão não é o tamanho normal, já é um pão mais de tamanho dobrado. Tem outros pães que são tipo pães gigantes, né? Em que as pessoas ali colocam X-tudo de todo qualquer coisa no meio do pão, né? Para as pessoas comerem. Então isso daí demonstra exatamente uma deficiência espiritual. A pessoa não se contenta com o pouco, não se contenta com a modéstia, não se contenta em apenas alimentar de forma suficiente para poder realmente manter a saúde do organismo, do corpo. Então vai para um X-tudo, big lanche, lanche gigante, por aí afora vai. Mostra exatamente o nível espiritual que está aquela pessoa. Ela está
realmente dominada pela alma animal, a alma selvagem. Então ela come como um animal selvagem, que vai com toda a ferocidade em cima da sua alimentação, etc. e tal. Então é isso que quer dizer para nós aqui os comentários de Irache sobre que Tetsê, né? Realmente quando saíres à guerra. Então a primeira guerra que nós precisamos ter em vista, a primeira guerra que nós precisamos ter de fato diante dos nossos olhos, a guerra que nós precisamos ter consciência, é a nossa guerra interior, é a primeira guerra que nós precisamos enfrentar. Que Tetsê, quando saíres. Então, nós precisamos sair para a guerra, mas essa guerra primeira é a nossa guerra interior. Se você não conseguir vencer a sua guerra interior, você não vencerá nenhuma guerra. Sempre será um derrotado. Simples, né? Ainda dentro desse sentido, uma fonte de inspiração para ajudar a pessoa a vencer os seus desafios e refletir sobre a origem de sua alma. Ou seja, uma fonte de inspiração para podermos vencer a nossa guerra interior é exatamente refletir sobre a origem da nossa alma. Se você não tem convicção da origem da tua alma, em Deus, a fonte essencial de toda a existência, de tudo que existe no universo, inclusive a sua vida, a nossa vida, você não vai ter forças e nem poderes para vencer a alma selvagem, a alma animal. Então, refletir sobre a origem da nossa alma é muito importante. Os nossos sábios ensinaram que as almas de fato precederam o restante da criação, conforme consta em Bereshit Rabá 1:4, e foram até mesmo consultadas por Deus quando ele estava por decidir se o mundo seria criado ou não, e as almas deram seu total consentimento, segundo Ruth Rabá 2:1. Assim, a partir do ponto vantajosamente elevado da alma em sua fonte primordial, cada aspecto deste mundo era visto como conducente no serviço a Deus, pois, de outra forma, a alma não teria consentido sua criação. Naquele momento, a alma percebeu como as coisas que nós entendemos hoje como uma influência negativa ou um inimigo, porque elas tentam nos impedir de cumprir a vontade divina, são, na realidade, um auxílio no serviço a Hashem, pois elas nos permitem servir a Deus através do nosso livre-arbítrio ou da nossa livre escolha, e não como meros robôs. Assim mesmo, a criação de nossos inimigos tiveram o total consentimento da alma. Ou seja, ao refletirmos sobre a questão da origem das nossas almas, nós precisamos ter consciência disso que os nossos sábios falam. Então, quando realmente, Deus disse, criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele estava dizendo exatamente dentro do aspecto espiritual. Primeiramente no aspecto espiritual, porque a nossa alma, elas são semelhantes à dos anjos. A nossa alma é semelhante a Hashem. Não tem forma, não tem pé, não tem cabeça. É uma fonte inesgotável de luz, de energia. É uma consciência divina muito poderosa. E quando nós nos desconectamos realmente desta verdade, desta sabedoria, quando nós nos desconectamos realmente dessa fonte essencial primordial que é Hashem, então a alma animal nos domina. E nós fazemos só o que não presta, Ou seja, desobedecemos a Hashem. Mas na obra da criação, realmente Deus, ele criou o bem e criou o mal.
Justamente por quê? Para que nós tenhamos a livre escolha para servir a Hashem ou não. E não sermos meros robôs. Como a própria palavra diz, robô, né? Robô não tem alma, não tem vida. É tudo robô, a forma robô, né? É a forma que é um programa. E o robô segue aquele programa. É um robô. Então, não tem vontade própria, porque não tem alma. Não tem alma. Então, quando você escuta por aí afora, vai, sobre a questão da inteligência artificial, e aparece aqueles filmes de ficção científica, né? A rebelião dos robôs, e por aí afora vai, etc, 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 né? Como diz o próprio nome, ficção, não significa que é real. E a mesma coisa dentro desse aspecto da inteligência artificial, né? Não tem vontade própria. Por quê? Porque não tem alma. Então muito se fala por aí, por exemplo, né? Os robôs estão dominando tudo. Imagine na hora que eles se rebelarem. Eles não se rebelam segundo a sua programação. Quem faz a programação? O ser humano. É o ser humano que faz a programação do robô. E se ele foi programado para X questão, ele vai cumprir aquela X questão. Por quê? Por causa da sua programação. Ele não tem vontade própria. Ele não tem alma para ter vontade própria. Ele não tem o livre-arbítrio, ele não tem a livre escolha. Ele é robô, ele é programado. Se o robô faz caca, é porque o programador, um ser humano, inseriu algum dado que não deveria inserir na sua programação e o robô fez caca. Mas não porque o robô quis, é porque o programador fez caca na sua programação. Então nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque a questão em si, né, para podermos vencer de fato o nosso inimigo interior, que é uma questão de refletir sobre a origem da nossa alma, a partir do momento que você acredita que um robô pode ter vontade própria e se rebelar contra o ser humano, então você está dizendo que existe um outro Deus. E isso é idolatria. Existe então o Deus do robô, ou dos robôs. O Deus robô. Olha que bonito, hein? O Deus robô. Já tem Deus para dar com pau para tudo quanto é lado, não é verdade? Agora vai ter o Deus robô também? Não. Em absoluto. Tudo que é robô dentro dessa ótica moderna, robô, inteligência artificial e companhia limitada, tudo tem por detrás um ser humano que faz programação. Então, por isso é importante nós, de fato, estarmos conectados exatamente com a questão da origem da nossa alma. Porque a partir do momento que você acredita que o robô tem vontade própria, então você está dizendo que ele tem alma. E se ele tem uma alma, então tem o Deus do robô. Se tem o Deus do robô, pronto, acabou. Existe um outro Deus comparado ao único e verdadeiro Deus. Então nós estaremos cometendo idolatria. E o robô, dependendo da questão em si, se você cortar um fiozinho, tchau, acabou. Entendeu? Com tanta modernidade por aí afora vai, na questão tecnológica, tem uma queda de energia, acaba todas as energias. Simplesmente. E todo robô, ele tem uma bateria que precisa sempre ser recarregado. Entendeu? Por aí afora vai. Então, é uma questão de nós procurarmos realmente refletir sobre a origem da nossa alma, que ela está em Deus, o único Criador, o único Redentor, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo,
aquele que não nasceu, não morreu, não ressuscitou, o único Redentor e Salvador, ponto final. A sua alma tem essa conexão com Ele. Então é importante nós mantermos essa conexão com o nosso Deus. Uma alma nunca esquece, esse é um grande detalhe, uma alma nunca esquece. Mesmo depois que ela desce em um corpo, enfrentando a luta contínua entre o ordinário e o sublime, o ordinário é a alma selvagem, o sublime é a alma divina, a alma preserva uma força interior inquebrantável, é a centelha divina, e uma impenetrabilidade a tudo que possa detê-la em sua missão. Então a nossa alma divina, ela sabe muito bem a sua missão. Quando nós falamos, né, eu não sei qual é a minha missão, é porque nós estamos meio desconectados da nossa alma divina. Nós estamos meio desconectados da nossa fonte essencial, Hashem. A minha vida está tão vazia, desconexão. Você pode até dizer, puxa vida, mas peraí, não é bem assim, é porque a minha luta é muito difícil, é muito amarga, é muito triste. Mas se você tem consciência que a sua alma, ela está intrinsecamente conectada com Hashem, então você vai dizer, se eu estou passando por isso, é porque aprove a Ele. E se aprove a Ele, porque Ele sabe do potencial que eu tenho para poder vencer essa adversidade. Senão ele não teria permitido que tal coisa viesse sobre mim. Então a centelha da divina que está em mim, que está na minha alma divina, então através do quê? Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, das 7 leis de Noah e a de Sedaká, eu vou fortalecer isto. Porque aqui está a chave da minha bênção e da minha vitória. Então, Kitetse é quando saíres à guerra, nós temos realmente que estarmos conectados de que ao despertar da manhã, nós vamos para a guerra. Kitetse. E ela começa com o nosso eu interior. Por isso, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão de acompanharmos o primeiro pensamento positivo do dia. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala no capítulo 23 de Devarim, no versículo 24, cuide e cumpra tudo o que sair de seus lábios. De acordo com o Código de Leis Judaicas, a Halahá de Shulchan Aruch, tão logo despertamos de manhã, as nossas primeiras palavras devem ser as seguintes: agradeço a ti, Rei vivo e eterno, pois tu restituíste misericordiosamente a minha alma dentro de mim. A tua fidelidade é grande. É o Modéani que nós fazemos toda manhã que nós despertamos. Então, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você acorda? Modéani. O que significa esse pensamento? Negativo ou positivo? Positivo. Por quê? Porque, primeiramente, eu estou agradecendo. Gratidão. Gratidão é um poder divino. Gratidão é um poder que está em cada um de nós, que realmente nos eleva. Porque gratidão é algo sublime. A ingratidão é algo terrível, que leva às profundezas do abismo o ingrato. O ingrato é um traidor. Essa que é a realidade. O ingrato, ele é alguém que simplesmente não reconhece absolutamente nada de bom, porque ele está envolvido com o seu ego, com o seu egocentrismo.
É eu. Então, por isso, você observa uma pessoa quando ela é sublime e quando ela é ordinária. Quando ela é espiritual e quando ela é animal. Quando a pessoa sempre fala sempre eu. Sempre fala em primeiro lugar eu. Né? O pronome eu. Quando você observa uma pessoa falando tanto assim no seu eu, então tome cuidado, porque essa pessoa, ela é uma pessoa ingrata. Ela está com o seu ego inflamado. Isso em qualquer nível da vida, viu, gente? Em qualquer nível da vida, socialmente falando. Seja na ordem espiritual, seja na ordem secular, né? Profissões, política, todos os campos em que o ser humano está. Quando você observa uma pessoa cheia do seu eu, sai fora, não perca tempo, porque o ego dessa pessoa está muito inflamado. E você pode sofrer alguns danos em conviver com uma pessoa assim. Porque não adianta você falar com ela. Ah, mas tem que amar, tem que não sei o que, tem que não sei o que. Gente, existe um diferencial que nós precisamos compreender. A boa educação, né, a finez, né, de ser bem educado, etc. e tal, ela cabe em todo lugar, como diz o ditado, sim. Mas com esse tipo de pessoa não cabe, porque ela não te respeita. Ah, mas tem que falar com ela, não tem que falar nada. Quando uma pessoa está com seu ego inflamado, você vai queimar cartucho à toa. Você vai queimar pólvora, que significa? Você vai perder um tempo que não tem tamanho. E ainda por cima você vai sair machucado. Então, espera aquela pessoa ter realmente uma derrota do seu egocentrismo, e ela estando quebrantada, aí você vai ter a sua oportunidade de falar com aquela pessoa. Mas é importante você tomar cuidado com isso. Então, dentro desse aspecto aí, né, a gratidão é algo fundamental. Por isso que a sabedoria judaica fala que se uma pessoa faz um bem para você e depois faz 99 coisas ruins para você, em nome daquele bem que ela te fez, você tem que ser grato a ela. Ou seja, aqui a sabedoria judaica nos fala que nós precisamos ser eternamente gratos às pessoas que nos fazem, nem que for um bem apenas. Mas foi um bem que ela fez. O bem vale muito mais do que o mal. Então, um bem vale muito mais do que 99% de mal que a pessoa venha fazer contra você. Este bem prevalece. Por quê? Porque o mal, ela tem data de validade. Vai chegar um momento que ela não mais existirá. Mas aquele bem que você foi beneficiado, ele vai permanecer e vai repercutir por toda a eternidade, porque o bem é eterno, entendeu? Então, por isso, quando nós acordamos de manhã, temos o Modeh Ani, está exatamente dentro do primeiro aspecto, gratidão a Hashem. Por quê? Porque este Rei vivo e eterno, ou seja, primeiro eu entro com a gratidão, segundo, eu identifico a quem estou sendo grato. A quem estou sendo grato? Ao Rei vivo e eterno. Porque eu falo, agradeço a ti. A ti quem? Eu preciso identificar. Então aí vem na sequência, Rei vivo e eterno. Então agora eu identifiquei quem é esse ti. Agradeço a ti. Quem? Rei vivo e eterno. Por quê? Qual o motivo que eu estou agradecendo a ele? Pois tu, novamente se referindo ao Rei vivo e eterno, pois tu restituísse misericordiamente a minha alma
misericordiosamente a minha alma dentro de mim. A tua fidelidade é grande. Ou seja, eu estou reconhecendo que ele restituiu com misericórdia a minha alma dentro de mim. Por isso que eu abri os olhos e estou agradecendo ao Rei vivo e eterno. Porque ele me devolveu a alma, ele me devolveu a vida, ainda dentro dessa configuração, para poder realmente servi-lo. Por isso, a tua fidelidade é grande. Reconhecemos que a fidelidade de Hashem é maravilhosa, né? Se ele fez com que viéssemos a despertar para um novo dia, para uma nova vida, uma novidade de vida, é porque ele está confiando a cada um de nós a missão deste dia. Vejam bem, qual que é a diferença quando falamos assim? Eterno, dai-me graça para cumprir a minha missão no dia de hoje. E, eterno, me dê graça para cumprir a missão do dia de hoje. Qual que é a diferença nesse aspecto? Quando nós falamos para cumprir a nossa missão no dia de hoje, você está dizendo assim: Senhor, ao findar do dia, pode me levar embora porque eu já vou cumprir minha missão no dia de hoje. Você está dizendo assim, hora que findar o dia, o meu corpo físico volta para o pó, a minha alma volta para ti. Mas quando eu digo a Hashem para cumprir a missão do dia de hoje, ou seja, eu quero honrar que, ao devolver minha vida, a missão que eu tenho para o dia de hoje, que eu possa cumpri-la com integridade, com fidelidade, com amor, com obediência à vontade de Hashem. E aí nós teremos, sem sombra de dúvidas, né, no final do dia, né, teremos aí teremos o julgamento de Hashem. E é ele que vai determinar se realmente nós vamos ter uma nova oportunidade no outro dia ou não. E isso está dentro do aspecto do início da nossa reflexão. Buscarmos realmente em Hashem a compreensão da origem da nossa alma. Ela pertence a ele. Nós pertencemos a Hashem. Então, perseguir um pensamento positivo é aquele que vem no primeiro momento que nós abrimos os nossos olhos. O Modéani. Então é perseguir, de fato, o pensamento positivo. Essas palavras, as primeiras de cada dia, são a expressão de nossos lábios que devemos observar e preservar ao longo do dia. Dessa maneira, o nosso agradecimento a Deus irá influenciar nossas atitudes e conduta ao longo do transcorrer de todo o dia, infundindo uma alegria nelas que, por sua vez, afetará a todos ao nosso redor. Uma certa feita, alguém chegou para mim e disse assim: meu irmão, você está passando necessidades? Eu falei, mas qual o motivo dessa pergunta? Não, é porque a gente sempre vê você sorrindo, a gente sempre traz um problema para você, você sempre tem uma palavra de fé, de confiança, de esperança, de incentivo, né? Parece que você não tem problemas. É isso que o Senhor, nosso Deus, quer de cada um de nós. Porque à medida que nós vamos salvando uma vida no dia a dia, nós estaremos salvando o mundo e salvando a nós mesmos. À medida que nós perseguimos um pensamento positivo, que está alicerçado na Torá, nós estaremos, sem sombra de dúvidas, fazendo com que Hashem seja exaltado em primeiro lugar em nossas vidas e na vida de cada pessoa.
E então, de fato, Ele estará honrando a nossa vida no dia a dia. Então, muitas vezes, você pode estar numa situação complicada. Mas Hashem quer nos dar vitórias, quer nos livrar desses emaranhados que tentam nos tirar da presença divina, que esta é a realidade. E Ele coloca pessoas nas nossas vidas para ajudarmos as pessoas, para confortarmos pessoas, para podermos levar ao próximo um amor autêntico e verdadeiro, como diz Levítico 19:18, amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Então, ficar numa posição de coitadinho e judiação, como diz o ditado aí popular, não vai nos dar realmente vitórias. Mas à medida que nós honramos a grande fidelidade de Hashem, de confiar em cada um de nós, em cada novo dia, e ao cumprirmos a nossa missão do dia, em cada dia, é Ele que trará sobre nós o seu favor, a sua bênção, livramento, salvação, e por aí afora vai. Então, nesse aspecto, o Eterno disse numa mensagem bem simples: quando vocês saírem para a guerra, ao sair de sua morada, para entrar em um corpo, dizendo a nossa alma, com o intuito de operar a guerra entre o material e o espiritual, a alma permanece ciente e ela nunca se esquece do fato de que cada obstáculo precisa e pode ser vencido. Ou seja, aquele ditado popular que diz que é impossível fazer tal coisa, a nossa alma divina não conhece o impossível. É impossível fazer isso, é impossível fazer aquilo. A nossa alma divina não conhece isso e não está no vocabulário da nossa alma divina, porque a nossa alma divina é infinita, como é o seu Criador. E é por isso que realmente, baseado na Torá, os sábios falam, orientam, nos incentivam que o que de fato Deus permite vir sobre nós é o que nós somos capazes de realizar, vencer e sermos vitoriosos. Simplesmente isso. Então, dessa forma, ao meditar sobre este ponto, nós sempre podemos estar acima de nossos inimigos, transcender cada adversário material e santificar o mundo físico com bondade e espiritualidade. Por que Hashem chamou a cada um de nós para sermos sócios no seu projeto, transformar este mundo para ser a sua moradia? Porque o projeto divino não mudou no transcorrer dos milênios. Assim como no princípio, Bereshit, na criação, o objetivo de Hashem era de fazer deste mundo a sua moradia, mas pelos percalços do ser humano, a conclusão do projeto foi adiado. Ele não foi anulado, ele foi adiado. E é por isso que as profecias falam de fato do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final. Para trazer, sem sombra de dúvidas, o quê? Trazer exatamente a nossa consciência, o conhecimento, o quanto que Ele confia em cada um de nós. Grande é a tua confiança. Então, se nós partirmos realmente desse princípio de Kitetse, quando saíres à guerra, refletindo sobre a origem da nossa alma e tomando posse de que a nossa alma divina, ela está intrinsecamente, significa, é inseparável, é impossível que a nossa alma divina fique desconectada de Hashem. A nossa alma divina, como diz os sábios, ela está
constantemente em conexão com Hashem. Quando não percebemos isso, é porque a nossa alma animal está mais forte e ela está dominando o nosso ser. Mas a alma divina não perde a sua conexão com Hashem, o Criador, o soberano, o Ein Sof, o infinito, aquele que é sem limites. Então, à medida que nós vamos perseguindo os pensamentos positivos, a começar pela manhã, nós estaremos desfrutando dos benefícios de Hashem, da sua vontade, do seu desejo de trazer sobre nós aquilo que é de fato a vontade dele, que é de fato dar-nos o que é de bom e de melhor na nossa vida, ok? Então, por isso, nós temos aí no versículo 8 do capítulo 22, né, a construção de parapeitos, né? Quando você construir uma casa nova, você fará um parapeito em seu telhado. Não permita que nenhum sangue seja derramado em sua casa quando cair alguém que esteja destinado a cair, caia de seu telhado desprotegido. Ou seja, maque, né, que chama o muro de proteção no sentido do parapeito, é chamado de maque. Então esse maque significa amor ao próximo. Então, literalmente falando, dentro do aspecto físico, material. Então, quando se constrói uma casa e tem um andar, então coloque-se ali um maque, um parapeito, um muro de proteção, para que o próximo, né, seja ele quem for, o marido, a esposa, filhos, visitante, parentes, etc., não venham cair do teu telhado. Então, é amor ao próximo. Dentro desse mesmo aspecto, o maque, o parapeito do seu telhado, segundo os ensinamentos racídicos, diz assim: um telhado, sendo a parte mais alta de qualquer estrutura, alude exatamente ao ego. Onde que está o nosso ego aqui? O corpo está todinho para baixo, mas aqui está o ego, o qual ilude a pessoa a ter a impressão elevada de si mesmo, né? O ego está aqui, eu sou bom, eu sou bacana, eu sou o bambambam, né? Então eu me envolvo com o meu ego, inflamo o meu ego, né? E é eu, e fica nesse sentido todo aí. Assim, a fim de evitar que a pessoa caia do seu telhado, quer dizer, caia daqui, ao permitir que seus sentimentos inflamados de autoestimas degenerem-se em egoísmo, nós somos advertidos a fazer um parapeito em seu telhado, para cuidadosamente controlar e moderar o ego com parapeitos. Como que nós fazemos parapeitos no nosso ego, no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso intelecto? O Kohen Gadol, ele usava na sua testa como um maque, um muro de proteção, um parapeito, né? Uma placa de ouro escrito Santidade a Hashem. Ou seja, nós precisamos ter esse parapeito, Santidade a Hashem. E como que nós conseguimos isso? Techuvá, Tefilá, estudo da Torá das 7 leis de Noah e a Tzedaká. Apesar de serem 4 itens, mas ele é uma unidade, é um. Não adianta fazer 1 e não fazer 3, não adianta fazer 2 e não fazer os outros 2, não adianta fazer 3 e não fazer o 4. Por isso que é união e unidade. São 4 itens, mas é um só, agem de forma de unidade. E não podemos separar um item do outro, para que nós possamos ter santidade a Hashem. E então o ego não vai inflamar, e nós teremos a nossa proteção com referência ao nosso ego aí, sem sombra de dúvidas, ok? Baruch Hashem. Se assim o fizermos, o nosso Rebbe Menachem Mendel
ele diz assim, você pode, né, baseado aí no texto de capítulo ainda 23, né, versos 25 a 24, a capítulo 24, né, onde nos fala, se você é um trabalhador contratado em um vinhedo, pode comer a quantidade de uvas que deseja até que esteja saciado. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, o trabalho nos campos de cereais e o trabalho nos vinhedos representam dois aspectos da nossa relação com Deus. O cereal, componente básico da dieta humana, representa o básico no nosso relacionamento com Deus. A aceitação da sua soberania e autoridade e o cumprimento dos seus mandamentos. É aquela questão do iniciante, entendeu? Do iniciante. Então o iniciante, ele é o cereal, é aquele que se alimenta do cereal. Aquilo que é básico na sua dieta humana, aquilo que é básico na sua dieta espiritual, que está dentro do aspecto do relacionamento com Deus, a aceitação da soberania dele, né, a sua autoridade e o cumprimento dos seus mandamentos. Então essa é a base do cereal. É a nossa vida inicial em Hashem, a nossa vida inicial em Deus. Então começa assim, de uma forma simples, nesse sentido de cereal. Isso significa, é para todos, sem exceção. Quanto à questão, as uvas, que é um doce acréscimo aos componentes normais de uma dieta humana, constitui a expressão do aspecto da nossa relação com Deus, que vai muito além da lei, ao pé da letra, certo? Então, a questão das uvas traz para nós que o nosso relacionamento com Deus, ele transcende o cereal, ele transcende o aspecto da lei, do princípio da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico. Então, o princípio da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, então é aquela questão, exatamente aqui, a aceitação da soberania de Deus e a sua autoridade. Deus é um e único, só Ele é o Todo-Poderoso, certo? E o cumprimento dos seus mandamentos, da sua vontade. Então, o iniciante, por assim dizer, estamos dizendo a Hashem, é isso daqui que é para fazer, eu vou fazer, ponto. Não vou 1 milímetro para mais, nem 1 milímetro para menos. Mas quando nós saímos do nível cereal, do básico, ou seja, nós nos alimentamos basicamente, né? Fazemos o nosso alicerce espiritual, fortalecemos espiritualmente o nosso ser, aí nós vamos partir para a questão das uvas, que é um acréscimo, né? Um componente de acréscimo nessa dieta, que constitui a expressão do aspecto da nossa relação com Deus, que vai muito além da lei ao pé da letra. Ou seja, saindo do cereal significa não vou nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos no cereal, nível cereal. É assim que diz, é o básico, pronto, acabou. Como que você reconhece isso? Por exemplo, você cumprimenta uma pessoa, né? Olá, tudo bem? E a pessoa responde para você, tudo bem, se melhorar, estraga. Espiritualmente não existe isso. O sentido desse se melhorar, estraga significa, do jeito que está, tá bom, não preciso fazer mais nada. Muitas vezes, né, o crente em Hashem, ele age dessa forma. Não, eu já sei o que é o monoteísmo, já sei que é a base de tudo, né? Já sei que é com fundamento judaico, né? Está escrito que é para fazer assim, eu faço assim, não faço mais, nada menos. Não está escrito que é para fazer assim, pronto, acabou. Agora, quando a pessoa realmente ela quer servir a Hashem, mais ainda, mais próximo de Hashem quer estar, ela vai para o nível uva, que é exatamente o que? Um acréscimo de componentes de doçura. Então não é aquela coisa mais fria,
é uma questão de mais doce, é mais doçura, ou seja, eu quero conhecer mais o meu Deus, porque eu quero fazer muito mais do que eu estou fazendo. Então eu vou fazer mais. Então eu não vou andar 1 milímetro a mais. Eu quero andar 1 metro a mais. Eu quero andar 1 quilômetro a mais. Eu quero andar muitos quilômetros a mais com Hashem. E voltamos a Modéani. A gratidão ao Rei vivo e eterno por devolver a nossa vida em nós, para que possamos sair à guerra, Kitetse. Ou seja, eu quero fazer mais do que eu estou fazendo. Então a pessoa não se contenta em ficar estacionado. Ela diz assim, afinal de contas, eu não sou poste. Eu vou ficar parado, estacionado? Eu não, eu quero muito mais. Eu quero voar como uma águia. Eu não quero ser uma galinha. Eu quero voar como uma águia. Eu quero ir mais além, porque o meu Deus é o Deus do infinito. E Ele está além do impossível. E eu quero servi-lo mais e mais. Então, por isso, quando temos uma maturidade espiritual suficiente para sentir prazer e alegria na revelação da divindade, buscamos levar a consciência de Deus a todas as facetas de nossas vidas, e não apenas as formas expressamente requeridas pela Torá. Ou seja, eu vou colocar toda a minha mente, todo o meu ouvir ou escutar, todo o meu olhar, toda a minha palavra, todo o meu sentido de cheirar, todo o meu tato, todo o meu ser, eu vou colocar a serviço de Hashem. Eu quero entrar no nível uva, porque eu quero desfrutar realmente dessa doçura em Deus. Mais perto, mais doce, nós estamos junto de Deus e podemos desfrutar realmente das suas recompensas, porque esta é a vontade do Pai. Assim sendo, a Torá autoriza aos trabalhadores de campos e vinhedos comer dos cereais e uvas enquanto trabalham. Isso nos ensina que seja quando nos relacionamos com Deus no nível básico, né, que é o do cereal, quanto ao progredirmos até uma relação com Ele também no nível mais voluntário e além da lei ao pé da letra, que são as uvas, seremos constantemente recompensados ao recebermos revelações cada vez mais maiores e mais elevadas da divindade e da beneficência de Hashem. Ou seja, quando nós realmente saímos do nível básico, o cereal, né, é só isso, acabou, etc. e tal. É a mesma coisa para nós, Bnei Noach, né? Então nós sabemos que não nos é ordenado fazer isso, aquilo e mais aquilo. Mas um espírito voluntarioso, por amor a Hashem, nós podemos fazer a mais. É exatamente isso que Hashem quer encontrar em cada um de nós. E não essa questão aí que fala, né? Para o Bnei Noach não é obrigado a fazer isso, nem aquilo, etc. e tal. Então acabou, não é obrigado, então não vou fazer nada, vou ficar aqui no básico, no cereal, e pronto, acabou. Mas aquele Bnei Noach que fala, não, peraí, eu quero ir além. Eu quero estar mais perto de Hashem. Eu quero ter mais sabor de vida. E por isso eu quero fazer mais, por amor a Ele. Porque eu amo o meu Deus. Eu amo o Deus de Israel. Eu amo o Deus dos judeus. Eu amo Hashem. Então eu quero fazer mais. Por isso, realmente, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, à medida desde 2012 para cá, vem
liberando, por assim dizer, né? Obediências a mais que podemos fazer para podermos desfrutar das recompensas de Hashem. Então tem aquele um que diz assim, não sou obrigado a fazer tal coisa, então não vou fazer. O outro fala, não, peraí, então eu posso fazer tal coisa. Então eu sou proibido de guardar o Shabat, mas eu posso honrar o Shabat. Então eu vou honrar o Shabat da melhor forma possível. Por amor a Hashem. Então por isso nós temos aí o Sidur, temos o cerimonial das preces especiais da sexta-feira à noite, a celebração do Shabat. Então eu vou procurar fazer da melhor forma possível. Quanto mais sublime eu puder fazer, mais da doçura de Hashem eu vou experimentar. E você faz, você pratica. Você vai além. É isso que realmente o Eterno quer. Uma outra questão que você pode entender dentro desse aspecto de provar as recompensas de Hashem. O estudo da Torá que você está fazendo neste ano, 5.784, em comparação aos 5.783, quantas coisas que você pôde aprender nesse ciclo 5.784, coisas que você não compreendeu em 5.783, e você está compreendendo agora. Por que você está compreendendo agora? Porque você decidiu fazer mais do que ao pé da letra, buscando mais Hashem, estudar mais a Torá, estar participando dos estudos de Torá, etc, etc, etc. Então o que você tem compreendido hoje, você está compreendendo melhor do que no ciclo anterior. E com a graça de Hashem, o que você está compreendendo hoje é menos do que o ciclo 5.785 que teremos pela frente depois de Sukkot. Então são essas revelações divinas, são as doçuras de Hashem que ele tem para nós. Por quê? Porque ele quer que venhamos permanecer como seus sócios e transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Que a graça do Eterno seja com cada um de vós dentro desse aspecto e que retorne com frutos saborosos, entre aspas, uvas doces em cada vida. Luciana Rodrigues, de Machado, Nayara Bauer Oliveira, a Edith Monteiro, lá de Portugal, que está por aí, o Maria do Socorro Salles, Shelomor Ben David, virou o disco aqui, cadê onde que desvira? A Marinalva Augusto, a Maria Inês Moino Martins, o querido Luciano Bar Emanuel Picon, junto com a esposa Jaqueline, lá em Osasco, né? Ei, Luciano, hein? Luciano sempre com o seu português fino, refinado, né? E gratidão pelos elogios, mas ainda temos muito para crescer ainda, Luciano, ainda estamos lá embaixo ainda, então tem muita coisa para aprender ainda, mas gratidão pelos seus elogios aí. Eu gostei. A Edna está falando que gostou, viu, Luciano? O Arlen Tavares, a esposa Ângela Rodrigues, a Vânia Ivonete Maria da Silva, a Miriam Barros, assim como também o Edson Batista Filho, lá de Maringá, né? O emissário Henrique Oliveira, a Neide Vilas Boas da Silveira Inácio, o João Carlos Silva, a Rio Grande do Sul, a Marinalva Augusto, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Emalbrecht Oliveira, Albrecht de São Paulo, Radames Nunes
Boa Vista, Roraima, a Raquel dos Reis, né, que reside em Araraquara, mas está na casa da mamãe lá em Itápolis, né, interior de São Paulo. E nós queremos deixar aqui registrado o Mazal Tov, né, feliz aniversário, para Agnalce Vissasso, né, lá de Brasília. Né? Então a ela, as bênçãos de Hashem se renovem e que se multipliquem em sua vida, junto com seus queridos aí, né? Com muitas bênçãos aí, Agnalce Vissasso, lá de Brasília. Com a graça de Hashem, amanhã, o acendimento das luzes de Shabbat será às 17h40, e a partir das 20 horas, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, estaremos transmitindo a celebração do Shabbat, né, por esse canal do Facebook, através da Cidade Sem Limites para o Brasil e as nações. Até amanhã, com a graça de Hashem. Shalom, shalom. Shabbat, shalom.